Você já reparou que a grande maioria das mulheres não chegam a cargos de liderança? Vamos conversar? Namastê, Vinte. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu tô muito bem. Obrigado por perguntar. Só tô com uma rinite alérgica que tá acabando comigo. Mas a gente tem que conversar, né? Você sabe que eu sou um admirador voraz do talento das mulheres. Eu acho que para trabalhar, estar ao lado de uma mulher é sempre uma coisa incrível. Eu gosto da doçura, da perspicácia, eu gosto da força, eu gosto da maturidade que a mulher tem. Eu acho que a mulher, ela consegue combinar um monte de coisa, um monte de sentimentos, um monte de atitudes ao mesmo tempo e faz com que o ambiente seja mais agradável, mais tranquilo. Mas é claro que tem exceções, né? Tudo na vida tem exceção para qualquer coisa. Mas essa é a minha percepção trabalhando com mulheres. Eu sempre trabalhei na área considerada humanas, porque sempre foi a área de comunicação. Então a presença de mulheres sempre foi muito forte na minha vida. Eu estou falando na minha vida profissional. Eu sempre fui liderado por mulheres. Não sempre, peraí, a grande maioria das vezes as chefes que eu tive foram mulheres. Cargos de liderança vieram de mulheres. Mas eu também tive a mesma experiência com homens, né, sendo meus chefes e essas coisas. Mas olha, sem cair no clichê, a minha percepção me mostra que a mulher, ela tem essa percepção de saber como lidar com distintas situações. Eu acho que o homem, principalmente o homem mais velho, o homem que já está na casa dos 40, dos 50 anos, ele vai para um lado de uma praticidade que às vezes ele pula etapas que seria importante para a gente conseguir melhores resultados. Eu posso estar falando uma grande besteira, mas essa é a minha percepção. Esse é um canal onde eu expresso a forma como eu enxergo o mundo e para mim sempre foi desse jeito. E mesmo notando essa força da mulher, eu ainda percebo que elas não têm as mesmas oportunidades que são apresentadas aos homens. Claro que a gente também tem que pensar, né, em coisas distintas. Depende muito também da área que você está falando. Mas no mundo corporativista, essa palavra existe ou é corporativo? Acho que você entende. Eu não vejo mulheres ocupando os mesmos cargos que homens. Acho muito raro. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, você vai ver que a grande maioria das pessoas que ocupam cargos de CEOs, que seriam os presidentes das empresas, né, as pessoas que mandam de verdade, a grande maioria esmagadora é composta por homens. Tem mulheres? Claro que tem, mas a grande maioria são homens. Deixa eu te pedir desculpa por duas coisas. A minha voz tá desse jeito e, além de tudo, eu não sei se você tá ouvindo um pipipi, a minha passarinha hoje tá atacadíssima. Mas vamos voltar para o assunto. Aí a minha pergunta é, o que acontece? Se você percebe que as mulheres nos dias de hoje, elas estão tão bem preparadas, às vezes até melhor do que os homens, por que elas não têm as mesmas oportunidades? O que acontece? Esse pensamento machista que a gente não consegue abrir mão, que a gente não consegue deixar de lado. É uma competição que é desmedida e aí vale tudo e não importa se você tem competência suficiente para aquele cargo. Eu não entendo o que acontece de verdade. Mas eu estava vendo uma matéria que me chamou muito a atenção. E aí a gente vai precisar do celular, né? Então, ó, celular aí do lado da tela, e essa matéria é da UOL, onde o título diz: mulheres estudam mais tempo, mas não chegam a 40% de cargos de liderança. Olha se não é assustador, a gente está falando de 40%, é quase a metade dos cargos de liderança, é muita coisa. Se você parar para pensar, olha isso, elas não chegam a ocupar 40% dos cargos. Quer dizer, para a gente chegar a ter um mundo igual, precisava ter pelo menos 50%, né? Mas por que a mulher está abaixo? Se o estudo ainda fala que elas estudam mais, qual que é o problema? Vamos tentar entender então um pouco do Paranauê. Aqui fala que mulheres ocupam hoje 39,1% dos cargos de liderança no país. É um número baixo? É. Mas eu tenho que admitir que isso aqui está bem superior ao que eu estava imaginando. Isso aqui foi um levantamento da Confederação Nacional da Indústria. A gente está falando de dados do Brasil.
Existem outros países que, imagina, mulheres não têm voz nenhuma. E tem outros países que as mulheres já chegaram num grau de igualdade ao homem que é uma coisa absurda. Eu acho que a Islândia, que é o país mais justo do mundo em relação não só a mulheres, mas pessoas com distintas identidades. Então, será que um dia a gente chega a esse patamar no Brasil? Será que a gente chega a esse patamar na Austrália? Porque eu não sinto na Austrália também, eu não tenho nenhum dado específico, mas eu não sinto na Austrália uma grande evolução em relação ao Brasil, não. Para falar a verdade, a minha sensação é que a Austrália ainda está até pior do que o Brasil, em sentido de mulher ter as mesmas oportunidades. Posso estar falando uma grande besteira? Posso, mas é o que eu enxergo, né? Já falei no começo desse vídeo aqui. Então tá, vamos voltar para a matéria. Esses dados são 2023, mas uma coisa que chama atenção é que fala que isso representa ainda um aumento de menos de 4 pontos percentuais em relação a 2013. Ou seja, em uma década foi menos de 4% de crescimento, onde as mulheres ocupavam 35,7% de cargos de confiança. Liderança, não é confiança, mas liderança tem que ter confiança. Enfim, é um crescimento muito lento, mas está crescendo. Então, olha aí um aspecto positivo. Aqui fala como que foi feito o levantamento, fala de dados do IBGE, e aqui uma coisa que eu acho bastante interessante. As mulheres estudam em média 12 anos, enquanto os homens 10,7 anos. Mas nem por isso elas chegam a cargos de chefia, da mesma forma que os homens que estudam menos. Ou seja, será que a mulher precisa estudar o dobro para chegar ao cargo de liderança? Parece que não. Parece que o fato de estudar mais não te coloca numa posição melhor. Vamos parar para pensar assim. Tem um homem e uma mulher tentando aquele cargo. Se uma mulher estudou 12 anos e um homem estudou quase 11 anos e eles têm o mesmo tipo de experiência, o que esse estudo mostra é que eles estão em grau de igualdade aqui. Grau de igualdade, se a gente parar para pensar, mulher precisa estudar 12 e homem precisa estudar 11. Mesmas características de empregos anteriores. Quem vai pegar esse emprego? Na grande maioria das vezes, o homem. Porque pelo simples fato de ser homem. Não é muito injusto, não é uma coisa muito esquisita se a gente parar para pensar. Claro que eu tô falando de um jeito que chega a ser exagerado, porque aqui fala que as mulheres ocupam 39% desses cargos de liderança. Mas se você percebe que 60% dos homens estão como chefes, estão como os caras que mandam, os caras que têm poder, e os dois estão competindo pela mesma vaga e os dois têm o mesmo tipo de experiência, tá na cara que tem discriminação. Discriminação, eu não sei se é a palavra, mas tá na cara que existe uma injustiça muito grande aqui. O nome dessa amostra para chegar a esses dados foi chamado de Mulheres no Mercado do Trabalho. Não, de trabalho. Outro fator que eu acho que é positivo, aqui fala que a equidade salarial entre homens e mulheres aumentou, mas também num ritmo muito reduzido. Claro que a gente espera que as coisas evoluam de forma rápida e que a igualdade chegue, mas mesmo devagar, está aumentando. Então, aspecto positivo. Olha só, a paridade de salários no Brasil no ano de 2023 chegou a 78,7 pontos, num total de 100. Em 2013, 10 anos antes desse resultado, a paridade era de 72 pontos. O que isso representa? Hoje, um homem e uma mulher que ocupam o mesmo cargo, em 78% dessa população, eles recebem o mesmo salário. Mas isso mostra que 22% das mulheres, mesmo tendo o mesmo cargo de outros homens, elas ganham menos. O que é uma coisa que também não faz sentido. Se você, como mulher, tem as mesmas responsabilidades, tem que fazer exatamente a mesma coisa que o outro homem faz no seu mercado de trabalho, na sua companhia, por que você ganha menos do que ele? Não é uma coisa esquisita? Isso é uma coisa que, mais uma vez, aí eu vou voltar para a Austrália também, que eu percebo que é uma coisa absurda. Na Austrália eu não percebo nem que em relação a homens e mulheres. Aqui, assim, é de tirar vantagem mesmo. Se a gente tiver a possibilidade de, na próxima vez que for trazer uma nova pessoa para aquele cargo, a gente puder diminuir o salário dele, a gente vai diminuir, não importa se é homem ou se é mulher. E aí você vê aqui no mercado de trabalho na Austrália, as pessoas tendo o mesmo cargo
e cada um ganha um salário totalmente diferente, uma coisa que não faz sentido nenhum. Eu posso falar com conhecimento de causa, e quando eu falo com conhecimento de causa é porque eu tenho conhecimento de causa nisso. Eu vivo isso na Austrália. O que não faz sentido. Para mim, teria que ser da seguinte forma. Vamos chamar de cargo A? Todo mundo que trabalha no cargo A, que tem as mesmas responsabilidades, deveriam ganhar a mesma coisa. Não dá para fulano 1 ganhar um salário, fulano 2 ganhar outro e fulano 3 ganhar outro totalmente diferente se eles fazem a mesma coisa. Faz sentido? Parece que pelo menos no Brasil, eu não sei se na prática é assim, mas o estudo mostra que pelo menos 78%, né, da população que trabalha entre homens e mulheres, eles ganham a mesma coisa. Tá parecendo bom demais para ser verdade, mas você sabe que a teoria é uma coisa e a prática é a outra, né? Mas enfim, a gente segue o que mostra. De qualquer forma, a gente percebe uma tendência positiva ao reconhecimento da força da mulher no mercado de trabalho, mesmo que elas ainda estejam por baixo, mesmo que elas ainda não consigam o reconhecimento que elas merecem. Mas devagar se vai ao longe. Melhor do que estar completamente estagnado ou caminhando para trás. Pelo menos o que a gente vê aqui é que as mulheres estão ocupando os cargos que lhes é de direito e que estão fazendo e acontecendo e estão sendo reconhecidas. Devagarzinho, mas está chegando lá. Eu sempre tento ver o copo, quando está na metade de água, mais cheio do que mais vazio. Eu consigo perceber uma tendência muito positiva nesses dados. Mas aí, vamos agora para o balde de água fria. Aqui fala, se o ritmo se mantiver, serão necessários 131 anos para alcançar a igualdade entre homens e mulheres no Brasil, de acordo com o fórum. Claro que se a gente pensa no momento atual que a gente vive, né, onde a gente busca tanto esse reconhecimento de que homens e mulheres são iguais, têm as mesmas capacidades, 131 anos é muita coisa. Mas o que são 131 anos para quando a gente pensa na possibilidade de 1000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos? Aí passa a ser rapidinho. Mas se a gente quer um mundo melhor, 131 anos parece ser assim, nossa, milhares de anos. Então, né? Aqui fala outra coisa também, que em 10 anos o índice de empregabilidade feminina também cresceu pouco, 6,4%. Você vê, né? A gente tenta pensar do lado positivo, mas sempre tem alguns dados que faz a gente ficar meio... Mas eu penso da seguinte forma, devagar se vai longe. Passo a passo a gente melhora como ser humano, a gente melhora como sociedade, a gente melhora como comunidade. Eu sei que quando eu falo isso eu sou até estranho, porque fica aquela coisa assim, quem é você, Emerson? Qual que é o seu poder de fala se nem mulher você é? É verdade, né? Não sou uma mulher, mas eu sou um ser humano que eu acredito que todo mundo mereça a mesma oportunidade. Eu não consigo acreditar numa sociedade onde o homem precisa ser o provedor e a mulher tem que ser a dona de casa que fica com o avental cozinhando esperando ele chegar em casa. Eu não acredito nesse tempo. Esse tempo já passou. Talvez na década de 60, 50, 40, até 70, sei lá, isso era normal. Tá tudo bem ser desse jeito. Se você é uma mulher que quer ser dona de casa, que quer ficar cuidando do seu marido, esperando ele, sendo provedor, tá tudo bem. Isso é uma escolha sua. Mas eu acho que tem que ter também a possibilidade da mulher escolher ser a provedora. A que batalha, a que vai atrás das coisas, que corre, que faz e acontece, que quando chega em casa tem um homem cozinhando esperando por ela. Ou, melhor ainda, uma mulher que batalha, que corre atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, que está ao lado de um homem, ou de uma mulher, sei lá, que quando chega em casa, os dois fazem as mesmas coisas. Os dois são provedores ou provedoras, e os dois quando chegam em casa, ou as duas, estão de avental, cozinhando e recebendo o parceiro ou a parceira. Faz sentido? Eu acho que a vida é feita de escolhas. Você tem que primeiro saber o que você quer para ser uma pessoa feliz. Eu gosto da ideia de um mundo mais justo, de um mundo cheio de igualdade. É utopia? Claro que é. Mas é através de ideias utópicas que a gente vence barreiras, não é? E aí? O que você achou desse vídeo? O que você achou desses dados? Confere. Eu não moro no Brasil, então a minha realidade é completamente diferente. Isso aqui são ideias que eu tenho através de coisas que eu vejo, que eu acompanho em mídias sociais, em televisão. Mas na vida prática, na vida real, eu não sei se isso é realmente o que acontece.
Mas você que mora no Brasil, ou você até que mora num outro país que é diferente, que talvez seja mais desenvolvido nessas ideias de mulheres terem as mesmas possibilidades, o que você acha disso tudo? Você acha que mulher merece um pouco mais de destaque? Você acha normal mulheres não terem os mesmos direitos que homens? Mulheres não terem as mesmas oportunidades que outros homens? Me escreve no comentário porque eu acho que a gente cresce muito com esse fórum de discussão. Gostou do vídeo? Se gostou já sabe como avaliar, né? É super fácil. Agora o mais importante é ficar alerta porque sempre tem vídeo novo nesse canal. Volta aqui porque você vai estar sempre se surpreendendo com um bate-papo diferente. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Saravá, bitch. Tchau.